mais uma vez. Alô? Vamos dar início, então, à nossa atividade de hoje. A gente só tem a agradecer aqui a Isabela, né, que diante do convite, num primeiro momento ela não pôde estar presente, mas se colocou logo à disposição para o próximo momento, que foi hoje, né? Então, a gente, do projeto Ética na formação e na atuação do profissional nutricionista, a gente está trabalhando esse semestre com a temática da ética, né, na nutrição esportiva. A gente teve na semana acadêmica uma mesa redonda que trabalhou também com essa temática. As declarações da mesa redonda da semana acadêmica, elas serão enviadas pela direção da escola, tá, como organizador do evento. E a de hoje a gente vai liberar no final, para quem foi acompanhando as nossas instruções, um QR Code para que vocês possam preencher, e a declaração da palestra de hoje está ligada a esse QR Code, vocês vão receber por e-mail, ok? Então eu vou agradecer, né, mais uma vez a presença de vocês, a presença da Isabela. A Isabela, ela é nutricionista, formada pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é pós-graduada em nutrição esportiva pela Nutimed, iniciou suas atividades no esporte como estagiária dos esportes olímpicos do Fluminense Futebol Clube. Atualmente, ela atua como supervisora de nutrição das categorias de base do Botafogo e atende também em consultório particular. Então, vamos aproveitar aí essa manhã, né, de bastante interação. Ela já falou que não tem problema caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar algo. Ao longo da fala dela, é só levantar a mão que ela fica à disposição. De qualquer forma, ao final da atividade, a gente vai abrir um espaço para conversas, para perguntas, tá bom? Então, agradeço a todos a presença. Isabela, muito obrigada mais uma vez. E aí, sinta-se em casa, tá bom? O tempo é todo seu. Bom dia. Quero começar pedindo desculpa pelo atraso, né? Eu peguei um trânsito além do esperado, por conta de um acidente. Enfim, perdoem a voz também, que está um pouco rouca. Acredito que de cansaço, né? Disse que na primeira vez eu não pude estar, porque a rotina do futebol não permite que a gente esteja em todos os lugares que a gente quer. Mas vamos tentar continuar, a voz vai durar até o final. Bom, como ela já me apresentou, eu me chamo Isabela, sou nutricionista esportiva. Hoje atuo como supervisora de nutrição das categorias de base do Botafogo. Então isso quer dizer que eu tenho uma equipe formada por mim e mais 2 outros nutricionistas. E a gente hoje atende das categorias sub-9 ao sub-20 e eu ainda dou apoio ao futebol profissional sempre que necessário. Então é uma rotina bem corrida. E é a primeira vez que eu venho falar sobre ética, apesar do meu trabalho estar muito as minhas condutas baseadas na ética. E já inicio falando para vocês que o futebol é um meio um pouco complicado, acredito. Alguém aqui gosta de futebol? Alguém quer trabalhar na área? Alguém é da nutrição esportiva? Demoraram a levantar, mas todo mundo, bastante gente levantou. Vocês querem trabalhar no futebol ou na nutrição esportiva? No geral, tá. É bom vocês terem essa abertura exatamente para não nichar a princípio, mas caso consigam, caso queiram, também é um ambiente legal. Mas é um ambiente de pressão. Então, um ambiente de pressão, muitas vezes as pessoas esquecem um pouco da ética. E aí a gente tem que voltar, entender o que a gente aprende, o que é certo, e pautar as nossas condutas, nossas decisões no trabalho de acordo com a ética. Primeiro eu trouxe o nosso código de ética, que vocês todos já devem ter conhecido, né? Já devem ter lido, ou pelo menos alguma parte do nosso código de ética. E ele traz normas, traz orientações para a gente saber o que fazer, para a gente entender como deve ser a nossa conduta, o que a gente pode e não pode fazer.
E aí eu trouxe uma questão de moral versus ética, que acho que vocês também já devem ter conversado nas aulas. Qual é a diferença? O que é moral e o que é ético? Moral muitas vezes é um conjunto de costumes, uma cultura, ou algo que aquele grupo sempre fez, que pode ser ético ou não. Muitas vezes a gente precisa criticar esses costumes para entender a ética neles. Então, como diz no nosso próprio código de ética, a ética é diferente de moral, ainda que ela se relacione. A moral refere-se ao conjunto de normas, valores e costumes e tradições de um grupo social, já a ética é a reflexão crítica sobre essas normas, valores e condutas. Então, o meu grupo sempre faz alguma coisa, a gente tem uma cultura, a gente tem uma ideia do que fazer, mas, de repente, aquilo ali pode não ser ético, a gente tem que criticar, né? Fazer uma crítica àqueles costumes para entender se é uma conduta ética ou não. E aí não falo só de profissionais, pode ser os amigos da faculdade, pode ser um grupo de trabalho, pode ser sua família. Pessoas diferentes vão ter costumes diferentes, a moral muda para cada um, a ética não. A ética a gente tem uma base para entender o que é ético ou não. No nosso caso, na nossa conduta profissional, é o nosso código de ética. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns exemplos do futebol que eu fui lembrando para trazer um contexto de ética dentro do trabalho da atuação no no futebol. Primeira coisa que eu pensei foi trabalho em equipe, né? Que aí até o código de ética traz relações interpessoais. A gente trabalha em equipe o tempo inteiro, dentro do campo e fora de campo. Dentro do campo, os jogadores estão trabalhando em equipe, a gente dá o suporte. Fora de campo, tem uma equipe que acho que quem nunca viu os bastidores de futebol não faz ideia da quantidade de pessoas que trabalham junto, por trás do que acontece ali com os 11 em campo. Então a gente tem que estar o tempo inteiro colaborando e não competindo. Eu comecei falando aqui que eu tenho uma equipe de 3 nutricionistas, né? Eu e mais 2. A gente precisa colaborar o tempo inteiro. E trabalhar com nutricionistas diferentes quer dizer que cada um deles teve sua formação. E cada um ter sua formação traz uma ideia de trabalho diferente. Então a gente precisa juntar ali os conhecimentos e pautados na ética, tomar uma decisão ou ter uma linha de trabalho. E não julgar o trabalho do outro, né? A gente precisa ter daí já inicia a ética. A gente não pode julgar o trabalho do nosso coleguinha. Ele pode ter uma linha de trabalho diferente, mas a gente sabe que a nutrição tem diversos caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, se a gente tem uma equipe, a gente pode pautar o trabalho com protocolos, com uma linha de trabalho, mas cada nutricionista vai ter a sua forma, o seu jeitinho de aplicar aquele trabalho. Então, é importante que a gente colabore e não entre numa competição. E aí, trazendo para o futebol é competição o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai estar lidando com pessoas competindo. E aí, pelo ambiente, pelo status, por tudo que o futebol traz, tem muita gente no futebol que está somente competindo e querendo chegar mais longe. E algumas pessoas não vão ter ética. Então, para quem quiser trabalhar no futebol, ou em muitos outros lugares também, algumas pessoas não vão pautar suas condutas em ética para chegar onde elas querem. É importante que na nossa equipe, a gente, não só de nutrição, na equipe como um todo, né, do futebol, que a gente tenha muita atenção ao redobrar essa conduta, né? Para a gente ter ética o tempo inteiro, para a gente falar com as pessoas sobre isso, para a gente puxar as pessoas para o caminho correto de trabalhar e não ter uma competição desleal. A gente cobra aqui no futebol em campo, eles sejam leais, eles tenham fair play, por que não do lado de fora? Então a gente tem que pautar nossas condutas na ética. Precisa ter um compartilhamento de informações técnicas, condutas com clareza e respeito, como eu acabei de falar, a gente precisa compartilhar o nosso conhecimento, que a gente juntos, montando protocolos juntos, no caso de uma equipe de nutrição ou numa equipe multidisciplinar, se a gente trocar experiências, se a gente trocar conhecimento, a gente leva aquele atleta, que é o contexto, mais longe. O objetivo de todo mundo ali tem que ser o atleta performar. Então não adianta eu fazer alguma coisa sozinha, não conversar com o preparador físico, não conversar com o fisiologista, a gente precisa trabalhar em grupo e de forma clara, passando nossos conhecimentos técnicos para conseguir chegar no objetivo. Divisão de responsabilidades, e aí eu diria também não entrar no trabalho do outro, porque acontece isso também, de alguma forma não é ético a gente passar o trabalho do outro, ou, como eu falei, criticar o trabalho do outro, e às vezes se confunde.
E aí trago até uma pautazinha, tem muitas meninas aqui que levantaram a mão para a nutrição esportiva. No futebol, vocês muitas vezes vão ser a única mulher da sala. E é mais difícil fazer com que não se metam no seu trabalho, ou que não passem à frente do seu trabalho. Isso não é ético, não é correto, e aí eu posso falar um monte de outros adjetivos para isso, mas enfim. É também ético a gente forçar as pessoas a respeitarem o nosso trabalho. Então, não entrar no trabalho do teu colega, não entrar no trabalho do teu parceiro, independente do que seja. Diferente de dar opinião, de dar uma sugestão, você está trabalhando em equipe, você pode chegar para a tua equipe e dar uma sugestão. Como exemplo, a gente tem alguns atletas que têm diferentes métodos de trabalho com diferentes objetivos. Eu posso chegar no preparador físico e sugerir um tipo de treinamento, não os exercícios. Eu não sou preparadora física, eu não sou educadora física, eu não sei prescrever exercícios. Eu vou conversar com ele um tipo de treinamento que, na minha opinião, pode ser que funcione com o atleta, mas a opinião dele é soberana. Ele é o treinador, ele é o preparador físico. Então, a minha sugestão é pelo que eu estudei de fisiologia do exercício, mas ele responde no final. A gente conversa até, muitas vezes, informalmente, por ser uma sugestão, ou formalmente em reuniões, cada um pode opinar o que fazer com tal atleta ou com tal competição, mas cada um no seu quadrado. Assim, no final, quem vai opinar é quem está de frente naquela responsabilidade. Comunicação contínua, aberta e respeitosa. A comunicação, eu acho que é um dos, talvez um dos problemas do mundo, não sei, a gente tem diversos métodos de comunicação e a gente ainda não sabe se comunicar. A gente não sabe falar, a gente tem falha de comunicação o tempo inteiro. E no trabalho não é diferente. O futebol não é diferente. O futebol é muito corrido, o futebol é muito informal. Então, às vezes, as coisas se confundem e a gente perde a comunicação e aí já passou algo que não deveria ter passado. Se comunicar abertamente, com clareza e com respeito, ajuda o trabalho a ser melhor. Ajuda a gente a conseguir objetivos mais rápido, talvez, ou proteger um atleta de alguma questão que possa vir, proteger de uma lesão mesmo, aí falando, puxando mais para o lado técnico. Se a gente se comunicar, a gente consegue entender que um atleta está dando sinais de que ele pode lesionar lá na frente. Então, o que ele traz para mim precisa ser aberto ao fisiologista, precisa ser aberto ao fisioterapeuta, e aí a gente, antes de acontecer algum problema, consegue evitar com que aconteça. E é comum que os atletas falem, tragam coisas para vocês, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre que informações a gente pode dar ou não. Mas é comum que um atleta entre na minha sala, sente e fale da vida dele inteira. Futebol ou não. E aí cabe a mim entender o que dali eu posso passar para os outros ou não, de que forma eu posso passar para os outros. Né? Porque a gente, pelo código de ética, tem informações sigilosas que não deveria passar. Mas no trabalho em equipe, até que ponto não posso passar o que dizer ou o que não dizer? Então, e aí eu coloquei uma questão que passava muito pela minha cabeça quando eu passei a ter uma equipe. Eu era a nutricionista, a única nutricionista do futebol de base, eu trabalhava sozinha. Depois eu passei a ter estagiários, o que era mais fácil, eram estudantes. E depois passei a ter uma equipe de nutricionistas formados. E aí passava pela minha cabeça, eu posso avaliar esses nutricionistas? É ético ou não eu dizer se o trabalho dele está certo ou não? E aí, sim, a gente pode avaliar, principalmente se existir uma hierarquia, e o meu chefe uma vez me questionou, né, um chefe novo uma vez me questionou se eu avaliava tecnicamente e o que era essa avaliação técnica. E sim, a gente pode avaliar, desde que a gente tenha respeito pelo nosso nutricionista, pelo nosso colega de equipe. Como eu falei no começo, ele pode ter linhas diferentes de trabalho, mas não quer dizer que esteja errado. Então, a gente tem que entender o que está avaliando. Pode vir. E aí eu trouxe uma parte do Código de Ética que diz que é vedado ao nutricionista manifestar publicamente posições depreciativas ou difamatórias sobre a conduta ou atuação de nutricionistas e outros profissionais. Então, assim, ali não diz que eu não posso avaliar, mas diz que eu não posso ser desrespeitosa com o meu colega. Então, se eu estou vendo algo que o meu parceiro, nutricionista ou não, está fazendo de errado, sendo conteúdo técnico ou ético, eu posso corrigir, eu posso chamar para conversar, eu posso dar o feedback, que a gente tem falado tanto hoje, inclusive lá na empresa, no Botafogo, a gente tem falado muito e valorizado muito e reforçado muitos feedbacks.
Então, é nesse momento, claro que o feedback não é só negativo e as conversas também não, mas é nesse momento que eu posso sim avaliar o meu parceiro de equipe, mas sem desrespeitar o código de ética. Sem falar para os outros, sair falando que ele está errado, ou falar para ele de alguma forma que eu fira a integridade dele, que eu desrespeite ele. Isso não está certo. Mas sim, eu posso avaliar outro nutricionista. E aí depende do que a empresa traz para você. Como eu falei que ia comentar sobre sigilo e privacidade, na foto eu estou até com um atleta conversando com ele sobre os resultados dele. É um atleta antigo nosso, não está mais no clube. Mas quando a gente está trabalhando em equipe, o que eu posso compartilhar? Qual vai ser a informação que eu devo ou não devo? O que é sigiloso e o que não é? E aí vai do que a gente entende do trabalho. Não existe um protocolo do que eu posso falar e o que eu não posso falar. Então, é do entendimento ali, até meio subjetivo, do que fazer. Que informações são pertinentes para outras equipes? Eu preciso passar tudo? Tudo que o atleta me conta eu preciso passar? O atleta tem um medo terrível de dizer que bebe bebida alcoólica. Porque ele acha que a gente vai sair pelo corredor contando para todo mundo que ele bebe. Não. Talvez isso seja uma informação a ser passada em algum momento, mas de que forma? Porque o atleta é prejudicado pelo consumo de álcool. É óbvio, todos sabem, ele sabe. Mas falando de atleta de base, ele é um atleta não vou falar dos menores, mas de 17, 18, 19 anos, vocês estão na faculdade, talvez com essa idade, próximo da idade deles, é normal. Ele, além de ser um atleta, é um jovem e a gente tem que entender a realidade dele. Então, tem que acolher, entender a informação e saber, até principalmente, como passar, não só o que passar. Porque é ético também saber como passar para outras equipes. Eu preciso, geralmente o treinador sabe, mas eu preciso que o meu treinador saiba que se eu tenho um atleta que bebe mais, de repente, porque vai atrapalhar na performance dele. E aí eu preciso estar junto com a psicologia, com a fisiologia para mostrar números para ele ver o que ele faz quando ele está ou não de ressaca, que seja. E a gente precisa juntar aquela informação ali. Então é uma informação, estou dando um exemplo da bebida alcoólica, mas é uma informação que eu preciso passar. Agora, como passar? Eu não quero prejudicar aquele atleta. O atleta é o meu trabalho fim. Então eu não posso prejudicar ele e também não posso prejudicar o trabalho. Então eu preciso entender subjetivamente o que passar e como passar. A gente tem uma anamnese, né, feita pela nossa equipe que fica para a nutrição. Dessa anamnese a gente gera um relatório que dispara para todos os relacionados, né, as equipes relacionadas com aquele atleta, por categoria, né, isso não muda de categoria. E aí bate muito de frente com o que o Código de Ética diz que a gente não pode compartilhar documentos publicamente. Só que assim, aí de novo, a gente está numa equipe ali e está todo mundo trabalhando pelo mesmo fim. Então, o que eu não posso compartilhar? Eu tenho que compartilhar para todo mundo trabalhar junto, mas é entender quando, como e o que. Não expor dados publicamente sem autorização. E aí eu diria muito do percentual de gordura de atletas, né, que é o que o futebol ainda valoriza demais. E trata até de forma bem ruim, depreciativa com os atletas. Não é certo eu pegar e existe, acontece, não acontece lá no clube, mas eu sei que acontece, pegar a lista dos percentuais de gordura, botar do maior para o menor e prender numa parede. Porque eles precisam ver, todo mundo vê, e eles precisam se cobrar. Existe isso da cobrança no futebol, a cobrança mútua. Mas será que isso é legal? Será que eu tenho que expor o atleta daquela forma? Eles acabam sabendo entre eles, mas eu preciso expor? Não tenho que expor aquele atleta de forma nenhuma, algo que vai deixar ele minimamente com vergonha. Não é legal. E evitar comentários informais, fazer participações em reuniões técnicas. Então, o que eu disse aqui sobre o que compartilhar e como compartilhar é sobre evitar a conversa de corredor que pode ser entendida de outra forma. Então, quanto mais a gente conseguir passar o conteúdo que a gente precisa passar de maneira formal, mais difícil de ter um erro de desentendimento, né? De ter um desentendimento, de ter um erro de comunicação e a gente chegar a um problema. Porque às vezes no futebol a gente tem um negocinho pequenininho, alguém passa de um jeito
que não foi exatamente correto, aquilo vira uma bola de neve absurda em 3 minutos. Porque o corredor do futebol fala bastante. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala de maneira informal. Claro que você vai ter conversas informais. Eu falei aqui que de maneira informal eu converso com o preparador físico para sugerir alguma coisa, mas tem que ter cuidado com o que você fala ali naquele momento, porque pode virar um problema e não é ético expor questões individuais ou de trabalho que sejam de maneira informal, justamente para não gerar esse ruído. Daí eu trouxe uma questão que hoje é muito presente nas nossas vidas, que são as redes sociais, né? E o Código de Ética fala sobre meios de comunicação, o que a gente pode ou não compartilhar. E eu sei que hoje essa parte do Código de Ética é muito questionada. Talvez já possa ser revista, não sei. Tem algumas coisas que a gente questiona. Eu sei que eu questionava ainda na faculdade, vocês devem estar questionando mais do que eu. Mas a gente precisa entender o que está escrito ali. Se está escrito ali tem um motivo, não está à toa. Então, trazendo para o contexto do futebol, e aí não só do futebol, né, o nutricionista como um todo não pode associar as estratégias que ele faz a resultados. Então eu não posso postar que o atleta está correndo mais só porque ele tomou o suplemento que eu quis. Não, até porque é um trabalho, o atleta, ele é uma pessoa e a pessoa não é só um suplemento. Ele é o treino, é o descanso, é a alimentação, o suplemento, vamos lá colocar por último. Ali tem muitas coisas, é multifatorial. Tudo que acontece naquele atleta é multifatorial. Então, eu não posso associar uma estratégia minha a um resultado do atleta e expor aquilo, postar aquilo numa rede social. O que hoje acontece muito. Claro, faz parte. O seu trabalho como nutricionista vai melhorar o desempenho daquele atleta. Mas você não pode associar uma coisa a outra. Não foi a tua estratégia que fez aquele atleta ser melhor, enfim. Existem coisas que vocês vão ajudar. E aí trago como exemplo. Eu tinha um atleta que não completava jogo. Ele fazia tudo e não completava jogo. Saía com cãibra todas as vezes. A gente foi ajustando a alimentação e suplementação. E aí, nesse caso, a gente acertou uma suplementação que, a partir daquele momento, ele conseguiu completar jogos. Eu não posso dizer que foi só aquilo. Ele diz que foi. Eu não posso associar dizendo que foi só aquele suplemento que a gente acertou, estratégia, e mostrar que esse resultado foi meu, não é meu, é do atleta. E aí ele reconhece que foi aquilo, mas tem outras coisas envolvidas. E aí a gente pode não ter controle de todas as situações envolvidas ali. Não postar fotos de atletas sem autorização é uma questão importantíssima, principalmente no futebol de base, porque a gente trata com crianças. Eu não posso postar o rosto das crianças sem que os pais deles saibam que eu estou usando as fotos. O clube pode usar, o clube tem autorização, na hora que assina o contrato eles têm, mas eu não sou o clube. A minha rede social não é o clube. Então eu não posso postar, E aí tem que ter muito cuidado até com o que eu posto de clube, com informações em imagens. Aquilo que está escondido, que às vezes você passa todos os dias e para você é só mais algo que está ali, para quem está olhando a tua foto numa rede social vai reparar alguma coisa que não devia estar vendo. Então a gente tem que ter atenção porque a gente mostra, e se tratando de futebol de base, entender que são menores de idade. Menor de idade, quem responde é o pai, a gente não pode fazer o que quer com um menor de idade. Então tem que ter muita atenção. Quando eu posto qualquer coisa dos meninos, é com autorização ou de costas, de lado, de longe, porque aí eu não estou mostrando aquele atleta, não estou mostrando um trabalho dele que ele está fazendo. É apenas uma foto, à distância, é um retrato daquele momento, e aí eu cuido muito com aparecer alguma informação nas imagens, com os nomes deles para não aparecerem nas imagens. Qualquer coisa que eu traga para palestra, para curso, eu, mesmo que traga os dados, apago todos os nomes. Eu não posso expor o meu atleta. E aí, por motivos de ética e pelo clube. Eu não posso trazer uma informação de dentro da minha empresa para fora. Não está correto. Eu posso mostrar estratégias minhas, mas eu não posso dizer o que está sendo feito lá, exatamente mostrando nomes de pessoas. E aí vem uma questão que eu diria que está até associada à anterior, né, que hoje a rede social traz muito isso, mas é a gente se associar a marcas. E nos clubes, geralmente, tem patrocínio.
como é que a gente não se associa a uma marca que a gente tem que usar. A gente tem que ter atenção em como a gente passa aquilo, como a gente mostra aquilo, e aí principalmente usando redes sociais, usando, enfim, onde você vai falar, se você leva a marca ou não. Hoje a gente não usa uma marca só no clube, a gente usa mais de uma. Eu, na minha atuação, tenho algumas marcas a sugerir, não sugiro uma só, e aí isso é importante, as pessoas saberem que você não é um garoto propaganda daquela marca, você não pode ser. Você pode indicar uma marca que você acha boa, mas você não pode, primeiro você não pode receber nada em troca daquilo, que não é ético, mas você tem que ter outras opções. Você não pode dar uma opção para o seu paciente, para o seu atleta, e é isso. Por que você está dando só uma opção? Tem algum motivo ali? É um único produto no mercado? Ok. Não tem outro? Não tem outras marcas? Não tem competição daquele produto? Não tem o que fazer, só tem aquele. Beleza? E mesmo assim, atenção, associarem a imagem de vocês. Mas, tendo outros, e hoje a gente tem muitas marcas do mesmo produto, atenção a se associarem a marcas, tá? E aí em clubes, às vezes você vai estampar uma marca na camisa, mas aí é o teu trabalho, é o teu uniforme de trabalho, não é você, não é a pessoa física, não é o nutricionista que está ali. É uma imposição de clube, está no seu uniforme, não tem o que fazer. É importante, quando a gente fala de suplementação, informar ao atleta o que ele está fazendo, o que ele está tomando. Eu não posso simplesmente fazer uma garrafinha e nunca dizer para ele que está ali dentro. Eu tenho que dizer, e até por responsabilidade de doping, tá? O atleta precisa saber o que ele está ingerindo, inclusive a responsabilidade dele. Se eu falar para ele uma vez e ele ignorar, ele não saber, é irresponsabilidade dele como atleta. O doping obriga os atletas a saberem, a UADA, enfim, a BCD, obrigam o atleta a saber o que eles tomam. Eles têm que saber, eles têm responsabilidade de responder caso alguém pergunte o que eles estão tomando. Então, se eles têm que saber, eu tenho que dizer. Eu não posso colocar num potinho e falar assim, toma. E aí, geralmente, no futebol, eles vão negar bastante o suplemento. E diferente de outros esportes, eu trabalhei com esporte olímpico é muito diferente mesmo, assim, os atletas aderem muito mais ao projeto do que o atleta de futebol. E aí no código de ética diz que eu não posso obrigar o atleta a tomar nada, enfim, eu não posso fazer com que ele tome algo que ele não sabe que obrigue, não posso forçar, não posso determinar nada a alguém. Como que eu faço isso? Então, no futebol, todos eles negam. E aí é o poder de convencimento. Basicamente, eles sabem o que eles tomam, eu deixo o suplemento. E aí, se ele não quiser tomar, eu falo assim, tudo bem, não é pra mim. Porque aí eu tento, de alguma forma, fazer ele pensar que ele precisa daquilo ali. Que eu não posso obrigar. Ou então, hoje eu já tenho um trato, um relacionamento com esses atletas longo. Eu falo assim, para de reclamar, toma logo, não vai doer, você toma isso todo dia. De alguma forma a gente vai convencendo ali, mas eu não posso obrigar o meu atleta a tomar nada. Se ele disser, eu não vou tomar, eu vou dizer, tá bom. Só que no futebol existe a punição para tudo do atleta de base. E aí muitas vezes tem, ele não tomou, tem que anotar o nome dele. E aí no fim do mês, o que vai acontecer com esse atleta aqui se ele não está alcançando o objetivo? Então a gente tem que tentar entender o que é o contexto do local, porque às vezes você vai perder. Hoje eu não tenho esse método de punição para os atletas por suplementação, nem por alimentação, nem por nada que se relaciona à nutrição, mas existe para outras coisas. Então, a gente tem que entender até onde a gente consegue ir. Às vezes a gente é mais fraco. Num contexto a gente é o elo mais fraco. E muitas vezes a gente vai ter que aceitar coisas que a gente não faria. Mas aí, como é que eu posso fazer isso não ser tão ruim? Como é que eu posso explicar para as pessoas outra forma de olhar, outra forma de entender? Eu tive um outro gestor que uma vez o atleta não tomou suplemento uma vez, não tomou duas, não tomou três, foi relatado, e aí a gente relata que a gente precisa conversar com aquele atleta para entender o que está acontecendo. E aí ele tirou o suplemento do atleta. Eu falei, mas não entendi. Você tirou sem me avisar. Eu estava, se eu não me engano, eu estava de férias, 10 dias de férias. E aí ele retirou sem me avisar, sem o meu aval, sem o nutricionista que estava me substituindo, me passar nada, tudo bem, eu estava de férias, é isso, mas assim, era um trabalho que eu estava fazendo com aquele atleta ali, específico, e como é que outra pessoa, aí a ética, decide por mim algo que não faz sentido.
Porque se o atleta não está tomando suplemento, porque eu vou tirar dele. Eu preciso entender por que ele não está tomando. O que está acontecendo? Ele não gosta, eu tenho outro sabor, eu tenho outra forma de fazer. O que eu posso fazer para continuar um projeto ou um trabalho com aquele atleta que não seja com aquele suplemento que ele não quer? Ou, ele está esquecendo. Tá, ele está esquecendo porque ele só vive com a cabeça na lua. O que eu posso fazer para ele não esquecer? Onde é o melhor lugar para deixar, ou para conversar com ele, ou para ele ir lá buscar comigo? Estratégias para a gente não chegar na punição, na obrigação, porque eu não posso obrigar. Mas, na prática, na realidade, isso vai acontecer. E aí vocês vão ter que entender qual o caminho chegar para tornar a questão menos ruim, ou deixar ética a questão. Daí trazendo para o futebol de base um pouquinho do que eu já falei, não só o futebol de base, até menos o futebol de base, se eu puder dizer isso, a pressão por resultado que existe não pode influenciar na conduta. Você não pode fazer algo porque o time tem que ganhar ou porque, enfim, vou trazer de novo a questão do percentual de gordura que é muito valorizada no futebol. Se eu tenho um atleta um pouquinho fora do padrão, se eu tenho um atleta mais gordinho, muitas vezes os treinadores vão querer que eu faça em 15 dias ele perder tudo, ou em pouco tempo. Eu não posso. Eu não posso, por pressão, colocar aquele atleta em risco, colocar uma dieta extremamente hipocalórica para ele, que ele vai emagrecer se ele seguir, mas eu vou estar expondo aquele atleta a risco de saúde, a risco de lesão. A performance dele nem se fala, nem vou tratar de performance se eu falar de dieta hipocalórica. Mas eu não posso permitir que a pressão daquele treinador influencie na minha conduta. Eu tenho que entender até onde eu posso chegar. Eu posso apertar um pouquinho mais esse atleta? Posso, mas até onde? Até onde é certo? Até onde eu não estou expondo aquele atleta, eu não estou cedendo à pressão. E isso acontece o tempo inteiro. E é ser firme. E aí trago para as meninas de novo, é ser firme. Firme e responder, porque os homens vão achar que você tem que fazer o que eles querem. Não façam. Façam o que a conduta de vocês indica, o que vocês aprendem, que é o correto. E aí, mais trazendo para o futebol de base, gerenciar as expectativas dos pais sobre o desenvolvimento dos atletas. No futebol de base, a gente trabalha muito com os pais, principalmente até o sub-14. Sub-15 para cima, os pais ficam um pouquinho mais distantes, eles soltam os meninos um pouco mais para se virarem. Mas até o sub-14 a gente lida muito com os pais. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Porque os pais querem que o menino tenha 1,80 aos 12 anos. E aí, como é que a gente lida com as expectativas dele? Talvez o filho dele nunca chegue a 1,80, não sei. E esse pai vai na rua, vai nos profissionais de fora, buscar métodos não éticos para fazer esse menino crescer mais rápido. Como é que a gente, de dentro do clube, faz esse pai entender que aquilo não é legal, que está expondo o filho dele, inclusive, a riscos de saúde, de forma ética. Então, é ter o trato, é saber conversar, é saber falar. Os pais do futebol de base, muitas vezes, são humildes. Têm uma situação socioeconômica um pouco mais baixa, então a gente tem que saber se comunicar com aqueles responsáveis. Não adianta falar difícil com eles, querer explicar que o hormônio que ele está gastando, todo o dinheiro da família dele para dar para o filho dele, não vai funcionar com termos técnicos. Eu preciso trazer para a linguagem dele. E aí até por isso a gente tem contato com os pais muito recorrente. A gente fez há pouco tempo uma reunião com os pais. E aí surge esse assunto de hormônios. Alguns atletas estão usando hormônios fora do clube. No futebol não pode, é doping. E é ético eu usar um hormônio com uma criança que não precisa? Ele não tem uma deficiência, ele não está com taxas alteradas, eu estou usando o hormônio para trapacear, para fazer ele crescer mais do que deve. Isso não é ético. E aí eu preciso mostrar para o pai e como fazer isso sem dizer que o médico que ele foi fora está errado. Eu não posso dizer que o médico está errado, é uma conduta dele. Não cabe a mim dizer que esse médico está errado. E então a gente vai pelo atleta, pelo desenvolvimento dele, tentando convencer o pai de que aquele investimento naquele momento não é o ideal. E aí não falo só de hormônio, falo de suplementos também. Nutricionistas fora do clube prescrevem muito suplemento.
muito, assim, hoje a suplementação acho que vem antes da alimentação. Tá demais. E para atletas crianças, aquela criança ali vai ter que tomar suplemento a vida inteira se ele for atleta. Para que eu vou começar quando ele tem 11 anos? Ninguém quer ensinar esse atleta a comer. Querem reclamar que comida boa é caro, mas não reclamam de gastar R$2.000 numa receita de manipulado. E isso está tomando proporções que talvez, acho que eu nunca vi como está hoje. Assim, todos os atletas muito pequenininhos buscando profissionais fora, e não só nutricionistas, é nutricionista, médico do esporte, é preparador físico, eles fazem muita coisa, esses meninos não descansam, esses meninos não são crianças. E acho que é ético da nossa parte também deixar ele ser criança, viver a infância dele. O Código de Ética fala sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa respeitar. Essa criança precisa ser criança. Então, eu preciso fazer com que os pais entendam e eles acalmem as expectativas dele, porque o filho dele está crescendo, o filho dele está se desenvolvendo. A chance do filho dele virar um atleta profissional é pequena, e ele precisa saber disso, por mais que doa, por mais que seja horrível na frente de um monte de pai, ter que dizer que talvez o filho dele não chegue. Mas é a realidade. E aí, de alguma forma, essa realidade precisa ser colocada para eles. Justamente para que eles não acelerem nada com os filhos deles, não sejam antiéticos com os próprios filhos deles, com profissionais antiéticos. E agir com integridade e fortalecer a confiança. Trabalhar com o atleta é fortalecer a confiança o tempo inteiro. Se você é ético, se o seu trabalho é correto, ele vai confiar em você. Pode até demorar, porque o atleta é desconfiado, mas ele vai confiar em você. Então, não interessa o que está acontecendo, qual é a pressão, qual é o momento do time, qual é o momento do clube. Você tem que acolher aquele atleta, trabalhar com integridade, ser ético, ser justo com ele. E ele tem que ser justo com você também, você pode cobrar isso. Ele tem que ser respeitoso com você, ele tem que ser ético com você de volta. Por mais que ele não tenha, acho que não tem um código de ética do atleta, eu acho que não. Mas o atleta precisa ser ético com você, ele tem que ser justo e respeitoso, respeitar o seu trabalho. Quando ele não faz algo que você orienta ou pede, sem motivo algum, ele está desrespeitando o seu trabalho. E aí, na minha conduta, eu busco muitos atletas para conversa, eu acolho demais, eu sou a mãezona. Eles são, no sub-13, eles são desse tamanho, maiores do que eu, mas eu sou a mãezona deles. Então eu puxo, eu acolho, o que está acontecendo, eu tento entender como é que eu posso melhorar, o que a gente pode fazer, não está dando dessa forma, vamos fazer de outra. Eu já recebi atletas. E aí, de novo, eu falo para o atleta isso. Eu recebi um atleta que estava acima do peso, acima do percentual de gordura. Ele veio de um outro clube com uma dieta muito restritiva. Quando ele sentou na minha frente, ele falou isso. Aí eu falei, tá, e por que não funciona? Aí ele disse, porque eu não aguento seguir. Ele foi sincero comigo. Eu não posso dizer a ele que o nutricionista do outro clube estava errado. De jeito nenhum. Eu não sei o que ela passou com ele para chegar naquele momento ali daquela dieta. Eu não sei qual era o trabalho dela. Não sei o que ele entendeu do trabalho que ela propôs para ele. Então, eu não posso dizer a ele, ela estava errada, você vai seguir outra coisa. Não, mas eu posso tentar outro caminho. Eu já vi que aquele não funcionou, que a dieta restritiva vai expor aquele atleta. Então, eu vou fazer, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a tua trajetória, vamos fazer outra coisa. E aí, com esse atleta, no caso desse exemplo, eu troquei. Ele gosta de bolo. O que eu fiz? Botei bolo na dieta dele. Um bolo que ele faria, um bolo um pouco menos açucarado. Tentei liberar algumas coisas que ele gostava e ele conseguiu seguir. Então, assim, não posso dizer que a outra nutricionista estava errada, ele não pode dizer, eu chamo a atenção deles. Um outro caso também de um atleta que veio de outro clube, e no outro clube ele não podia comer banana com leite condensado, porque ele queria comer todos os dias banana com leite condensado. E aí ele falou, eu vou comer, eu como. O outro nutricionista não deixava eu comer, ele era alojado, então ele ia, combinava com a tia da cozinha fazia para ele. Até o dia que descobriram que a tia da cozinha estava fazendo, é o problema que a gente arruma por causa de uma banana com leite condensado. E aí a tia da cozinha levou uma bronca absurda, isso ele conta. E aí quando ele chegou aqui, eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a banana com leite condensado então. Mas a gente vai limitar o leite condensado. Vamos calcular, vamos entender quanto você pode colocar, pra você não colocar a lata inteira de leite condensado? Não, tá bom, eu topo. Topo, beleza, ele fez, a gente mudou mantive o que ele já fazia, mudando apenas uma estratégia. E aí hoje ele não come mais a banana com leite condensado. Ele falou, a partir do momento que eu pude, eu comi até cansar. Eu não quero mais.
E aí quando ele abre a boca para dizer que o outro nutricionista não dizia, eu falo, eu não quero ouvir. Era o trabalho dele contigo. Não interessa o que ele fazia lá. Era a forma que ele trabalhava com você naquele momento. A gente mudou, a gente chegou onde você queria, e aí você mudou por isso? Ótimo, a gente acertou. Nutricionista não vai acertar sempre. Não quer dizer que ele está errado. É só uma forma de trabalho, é teste. Nutrição é teste o tempo inteiro. Vocês não vão acertar o tempo inteiro. Às vezes não vão acertar de primeira em muitos, até conseguir chegar num acordo ali comum com o teu atleta ou com o teu paciente, que vai funcionar. Inclusive hoje ele não come doce mais, quase não come doce mais. Ele aprendeu a se controlar por saber que pode todos os dias. Então, é só uma mudança de pensamento. Não quer dizer que o nutricionista antigo estivesse errado. O nutricionista antigo tentou fazer ele parar de comer doce, porque ele comia demais. Era uma forma de trabalho também. E aí trago a questão de vulnerabilidade social, que falei que trabalhar com pais, gerenciar as expectativas. No futebol de base, também comentei que as famílias são geralmente humildes, a gente vai trabalhar com casos de vulnerabilidade social o tempo inteiro. O tempo inteiro vai ter atleta que vai para o clube e as refeições que ele faz no clube são basicamente as que ele faz no dia. Alguns têm na escola uma outra refeição, outros vão comer lá 2 refeições ao dia, 3 no máximo, com uma que vai ter em casa. E essa que tem em casa nem sempre é da melhor qualidade, muitas vezes não é da melhor qualidade. Então a gente tem que entender que grupo está na nossa mão, que atleta está ali, para saber como lidar com ele e com os pais. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter sensibilidade, ter empatia, entender aquele caso, ser empático com aquela criança. Ele muitas vezes não vai falar, você vai perceber. E aí precisa ter empatia e sensibilidade para isso. Quando você conversa com o atleta, quando você nota ele comendo, ele montando o prato dele, dá para identificar se tem alguma coisa errada. Isso é com o tempo, óbvio, você vai entendendo ali perfis, mas se você tiver empatia e sensibilidade, você vai entender casos de vulnerabilidade social. E aí trabalhar junto, de novo, trabalhando em equipe, a gente tem o departamento de serviço social. Elas são as melhores pessoas, né? O departamento é a melhor pessoa, né? São as melhores pessoas para dizer se o atleta está ou não em vulnerabilidade social. Mas a gente pode notar. E aí, se por acaso passou algo por ela, os pais não disseram algo, porque a gente depende do que eles falam, a gente depende da avaliação. Se por acaso passou algo, a gente sinaliza. Eu fiz isso semana passada com um atleta, porque eu ouvi uma conversa de um treinador que estava na mesa do meu lado. Eu ouvi ele falando da alimentação e falou da performance, que ele achava que não estava rendendo e que ele não foi numa refeição de um jogo e tudo mais. Aí depois que ele terminou, eu fui falar com ele, entender o que era, abri o meu relatório do atleta, e aí no relatório de avaliação do atleta, que o outro nutricionista da nossa equipe tinha feito, tinha uma possível sinalização de uma dificuldade de alimentação em casa. E aí eu falei, tá, então tem alguma coisa aqui que a gente precisa entender, precisa investigar. E aí de novo, compartilhar informações, até que ponto, o que eu posso compartilhar. Não é para eu sair pelo clube dizendo que esse atleta não tem comida em casa. Não posso fazer isso. Eu vou expor aquele atleta. É falar com o treinador que estava na conversa, eu fui até ele, então ele precisa de uma devolutiva minha. Eu disse a ele que verifiquei, que vi que pode haver uma dificuldade, que eu vou entrar com um trabalho diferenciado com o atleta. E aí vou ao serviço social, sinalizo o nome do atleta, e o serviço social me deu uma devolutiva e a gente chegou a uma conclusão. Então a gente inicia um trabalho diferente com esse atleta. Ele precisa de uma atenção maior. Ele está num momento que a gente precisa estar em volta dele e da família dele. O clube precisa, de alguma forma, ser assistencialista. Eu estou criando crianças ali. Às vezes eles passam mais tempo com a gente do que com os pais. Eles viajam com a gente. Eles passam 10 dias, 15 dias com a gente, sei lá onde. Então é a gente que está ali. A gente tem a obrigação de educar aquelas crianças. Então, precisa ter respeito ao que aquele menino precisa de mínimo, que a família dele precisa no mínimo para ter dignidade. A gente não pode julgar de forma alguma aquela família, nem quando ele não conta, porque ele não conta às vezes por vergonha. Eu não posso julgar esse menino dele não ter falado a situação que ele vive.
Muitos deles têm vergonha de futebol, é muito status, gente. Esses meninos querem tênis caro e blusa de marca. Então, ele não contar o que acontece na vida dele, às vezes é porque ele não quer que saibam. Mas a gente precisa ter a sensibilidade de perceber. E é ético da nossa parte ajudar aquele atleta, ajudar aquela família. A gente precisa atuar como comprometimento social, buscando estratégias viáveis e acessíveis. Eu não posso chegar para a família com um trabalho que eles não vão conseguir atender. E aí nem só em caso de vulnerabilidade social, eu não posso passar para o atleta uma dieta que ele não consegue comprar, que ele não consegue atender, eu não posso. Aí, clube, a gente não passa o suplemento para fora, tudo é dado pelo clube, mas eu não posso fazer com que aquele atleta tenha que comprar algo que não cabe no orçamento da família dele. Eu tenho que respeitar aquilo ali. Não é o que eu quero. Aquele menino tem conta para pagar. Eu não posso querer que ele compre blueberry, suco de mirtilo, para se recuperar. Não é assim que funciona. As coisas são caras e a gente precisa entender até onde dá para ir. Fazer o básico, respeitando o atleta e buscando um trabalho correto, sem ferir, né? Sem ferir o orçamento, sem atrapalhar na vida da família dele. Garantir sigilo das informações pessoais e familiares. Acabei de falar. Tem coisas que a gente vai precisar passar, porque é um trabalho em equipe e a gente se ajudando. Eu passei a informação para o serviço social, ela me passou uma informação de volta. São documentos sigilosos do clube, mas a gente precisa compartilhar para poder saber trabalhar com o atleta. E importantíssimo evitar usar termos técnicos e escutar mais a família ou o atleta do que falar. Em caso de vulnerabilidade social, a gente precisa aproveitar cada palavrinha que aquele pai ou que aquela criança fala, porque ele geralmente não vai falar muito. São poucos os pais que chegam pedindo ajuda, ou eles demoram muito a pedir ajuda. Eu tenho casos de atletas, a gente tem liberação de marmita de jantar para alguns atletas seguindo critérios do clube, critérios que a gente montou. E aí eu tenho pais que demoram, e aí eles, quando vão pedir ajuda pra gente, eles já estão num caso de não ter mais como oferecer comida ao filho em casa. E aí o pai às vezes fica sem comer, ele fala, não tenho, meu filho pode levar porque não tem em casa. E aí quando ele entra em contato, geralmente através do serviço social, que é a maior porta aberta para os responsáveis, a gente tem essa troca e consegue ajudar o atleta. Então é preciso escutar, é preciso prestar atenção. E evitar termos técnicos. A gente não precisa provar que sabe nada para ninguém. A gente pode falar na linguagem do pai, na linguagem do atleta. A linguagem do atleta é a mais simples possível. E aí, até trazendo para a escola, eles não gostam de estudar. É nossa obrigação também falar que eles precisam estudar, né? Que tem que ter o plano B. E tem que ser, eu falo para eles que eles têm que saber dar entrevista. Tem que saber falar para dar entrevista. Tem que saber matemática para calcular salário e empresário não enrolar eles. Então, eu tento trazer para a realidade deles. E muitos deles não largam a escola muito cedo. Então a gente não tem por que usar termo técnico, não tem por que explicar fisiologia avançada para um atleta ou para o pai de um atleta, não precisa. Se a gente falar simples, se a gente fizer analogias básicas, se você falar de uma forma que fique muito mais fácil para ele, é muito melhor para o entendimento e para a comunicação. Porque às vezes você fala um termo técnico, você intimida aquele responsável, você inibe. Ele não quer mais falar com você, porque você parece inteligente demais para falar com ele. Não é isso que a gente quer, não é ético usar termos técnicos para conversar com pessoas que não vão te entender. Termos técnicos você deixa para a tua reunião técnica. Não precisa falar com atleta ou com família, principalmente com família, que nem está envolvida no dia a dia, não ouve aqueles termos técnicos. Tá? Pode passar. E eu trouxe uma ideia que eu falei lá na frente de moral versus ética. Se as professoras acharem que tem algo diferente, podem me corrigir sem problema, para tentar trazer um pouco do que eu falei, mas exemplos práticos, né? Então, quando a gente fala de suplementação no futebol, o que seria a moral disso, né? É comum todo mundo tomar o suplemento, toma sem questionar, o grupo toma aquilo ali, e aí eu tenho que dar eles sem falar o que é aquilo ali. É comum isso acontecer. O que é ético? Eu preciso explicar para aquele atleta o que ele está tomando, mostrar para ele. Se ele quiser saber o funcionamento fisiológico daquilo, sim, eu tenho que explicar. Ele tem direito de saber. E aí, usando termos técnicos ou não, acho mais fácil usar analogias. Me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. É bom para explicar para esses meninos. E para a gente também, muitas vezes, termos que a gente não conhece, para a gente é mais fácil a gente usar analogias mais simples. Individualizar sempre que possível. No futebol não é tão simples individualizar, porque
eu falei que são 3 nutricionistas para 10 categorias, eu acho, não, eu já nem sei mais, e o profissional ainda. Então a gente muitas vezes não consegue fazer totalmente individualizado. A suplementação, no caso da suplementação, a gente só faz de 15 anos para cima, para nem usar com os mais novos. Para não dizer que a gente não usa com os meninos de 14 anos, e aí volta aquela questão de que a pressão não pode influenciar nossas condutas. Foi um caso de pressão. Eles queriam as coordenações metodológicas, técnicas, a parte de campo. Queria que a gente suplementasse sub-14. Eu disse, não tem necessidade, não precisa, ele tem 14 anos. Ah, mas a gente está mudando metodologia, o 14 vai ser um outro formato e tudo mais. E aí a gente vai entendendo o que aquele grupo quer. E colocando a nossa opinião também. Então, foi um caso de pressão, mas a gente não cedeu, a gente manteve. E aí o que a gente chegou como um acordo foi suplementar apenas carboidrato, que não vai fazer mal para esses meninos ou não vai ter grandes influências, em dias de treinos duplos, né? Em dias que eles vão para a academia. Então, eles não fazem só o campo, eles fazem academia e campo. Nesses dias que eles têm um estímulo maior, que têm uma exigência um pouco maior de exercícios, aí a gente faz só o carboidrato, que é como se a gente desse comida, mas desse suplemento, não é comida, não é igual. Mas, enfim, tentando relacionar, né, trazer para o simples, se eu desse uma banana para esse atleta, eu faria quase a mesma coisa por ele, tá? Tentando associar. Então, foi um caso de pressão que a gente não cedeu, mas a gente chegou num acordo comum ali para ficar todo mundo feliz, para ficar todo mundo tranquilo. E os atletas de 14 adoram. O problema é a partir do 17. 17 já não quer mais tomar nada, eles não querem nada e ainda falta uma vida inteira de futebol, de ser atleta para ele. Por isso eu digo, para começar com simples, lá eu bato muito nessa tecla, não tem porque entupir um menino pequeno de suplemento, ele não vai aguentar tomar a vida inteira. Lá no futebol profissional a exigência é muito maior, a intensidade é muito maior, o volume é maior, ele vai precisar, porque não vai dar para atingir tudo com comida. Agora não precisa. Comentários sobre o corpo, falei algumas vezes sobre o percentual de gordura. Zoação sobre gordura, peso ou aparência física. Normal chamarem o que está com percentual de gordura 13 de gordo. Tá? Normal. A gente tinha um caso de um atleta que estava acima do percentual de gordura e a própria comissão estava chamando de gordo. O gordo, para ele. Ô gordo. Falei assim, não pode. Mas ele não liga. Eu falei, não interessa que ele não liga, não pode, vocês não têm que fazer. É difícil, a gente precisa tentar e brigar mesmo. Eu sou chata. Se chamar de gordo na minha frente, eu vou brigar. Assim, eu falava a eles, eu não quero que vocês façam isso, vocês não estão ajudando em nada, chamando o menino de gordo. Não precisa fazer isso, não é porque chama de gordo que ele vai emagrecer, ou não é porque chama de gordo que tá maneiro, que tu é amigo dele, é parceiro dele. Não é assim que funciona. Não chama, não é ético. O que a gente precisa fazer? Preservar o sigilo, evitar estigmas e orientar com respeito. Como eu falei lá no começo, o futebol é muito informal e às vezes as coisas se confundem, mas a gente precisa trazer as pessoas para a ética, para o correto, para o justo. Atletas em teste. Isso é comum de acontecer porque existem até algumas coisas que não podem ser feitas com o atleta para não expor aquele atleta e ter um problema na frente jurídico, enfim. Mas os atletas em teste, que vão passar uma semana no clube, 2 semanas no clube, recebem menos atenção por não serem do grupo ainda. Algumas coisas, como eu falei, por motivos jurídicos, o atleta em teste não vai poder fazer. Mas a gente não pode tratar ele diferente. Então a gente precisa garantir atendimento igualitário com base nas necessidades. O que a gente não faz com o atleta em teste é suplementar. Até porque ele vai ficar uma semana, 10 dias no clube. Mas a alimentação ele tem igual a dos outros atletas, porque não é correto eu diferenciar, não, espera aqui. Geralmente o atleta em teste, ele não come em casa. Os atletas em teste, principalmente menores, aí vem de uma situação, alguns vêm de uma situação muito ruim de casa. Eles não têm o que comer. Eles chegam lá para treinar. Aí imagina, o atleta chega para treinar, não tem energia para treinar. O que eu vou ver naquele teste? Até pelo que eu quero ver do atleta como jogador de futebol, eu preciso alimentar aquele atleta. Então eu não posso falar, não, filhinho, você não vai entrar no refeitório, fica aqui sentadinho, que você não pode. Isso não é correto. A única coisa que a gente não faz é a suplementação a nível de tempo.
mesmo. Eu não tenho por que iniciar um trabalho de suplementação com ele se ele talvez não siga. A partir do momento que ele é aprovado, a gente inicia um trabalho com aquele atleta. Refeições obrigatórias, e aí também o suplemento obrigatório, né? Obrigar o atleta a comer tudo como sinal de disciplina. Tem treinador que acha que se o atleta não come alface, ele está errado. Não é assim que funciona. Eu preciso respeitar a autonomia daquele atleta e adaptar de acordo com a aceitação dele. Eu estou ali para orientar, não para obrigar. O nutricionista não é fiscal de comida. O nutricionista não tem que ficar olhando o que está no prato e dizendo que está certo ou errado. Isso faz parte, mas não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é fazer aquele atleta entender por que ele precisa daquilo ali. O que vai fazer diferença na vida dele se ele comer aquilo ou se ele fizer aquela suplementação. Não adianta obrigar, ele não vai comer se for obrigado. Isso já aconteceu. Vou citando situações, né? Ela até falou comigo sobre citar questões que já aconteceram. Já aconteceu um atleta que é falso magro. Você olha para ele, ele é extremamente magro, mas o percentual de gordura dele estava mais alto. E ele não comia nada de legume, nada de fruta, nada. Era arroz, feijão, frango. E aí, em conversas com a comissão, tratando de casos de atletas, eu dividi uma parte desse atleta. E aí, era um treinador que na época observava mais do que eu o prato de atleta. E ele ficou em cima disso. E ele se apegou ao atleta não comer legume e fez um problemão a nível de expor o menino e me expor, porque era um caso ali sendo discutido em reunião com a comissão. Ele colocou, antes de um vídeo, todo mundo sentado, me pediu para ficar e falou diretamente com o menino sobre ele não comer direito. Quem passou essa informação? Eu. Ele me expôs e expôs o atleta na frente de todo mundo. Isso não é legal, isso não é ético. O trabalho é que eu dei sorte de conseguir contornar e de ser um menino muito tranquilo. Mas o meu trabalho podia acabar ali com aquele menino. Ele podia nunca mais confiar em mim para nada, porque ele foi exposto. Ele passou vergonha na frente dos outros atletas, porque ele não come cenoura. É assim que funciona? Preciso disso? Não preciso fazer isso com o atleta. Eu posso trabalhar com ele de outras formas, e eu estava conseguindo já trabalhar de alguma forma, mas na hora de passar o contexto dos atletas, foi citado como algo que a gente classifica, né, consumo de vegetais, legumes, verduras, a gente classifica como adequado ou não. E aí não estava adequado, juntou com o que o treinador via, e aquilo eu falei, meu Deus, pra quê? Eu estou exposta aqui, o meu trabalho está sendo exposto, o atleta está sendo exposto, e ele vai me atrapalhar. Mas enfim, conseguimos contornar. O atleta hoje come muito melhor do que comigo. Esse treinador já não está mais com a gente, ele já cresceu, já não é o menino mais que era. E faz parte, isso vai acontecer. Não foi ético o que aconteceu ali dentro daquela sala. E eu não tive o que fazer naquele momento. Eu não podia levantar e defender o jogador. Então, não é o momento também de fazer isso. A gente está numa empresa, não pode esquecer. Eu não posso levantar e falar na frente do outro, cortar o outro profissional que está falando. Práticas religiosas e culturais. Na prática, né, na moral, seria todo mundo come igual. Não importa o que você come, eu não ligo para o que você come, não ligo para a tua cultura, para a tua religião. O que é ético? Se adequar, adaptar cardápios, a cultura, a religião, escolhas pessoais. A gente não consegue adaptar tudo, mas a gente pode adaptar uma parte, a gente pode ajudar. A gente recebeu um atleta há pouco tempo que estava fazendo Ramadã. Eu preciso ajudar esse atleta, eu preciso fazer a comissão, pelo menos, entender que aquele atleta não vai render naquele momento. Ele não está comendo. E aí, quando ele me passou o que comia, ele não estava comendo quase nada, nem no momento que ele podia comer, né? Que é quando não tem sol, quando o sol não está no céu. E aí eu precisei fazer ele entender, ele até abandonou por opção própria, ele veio de fora do Brasil, e aí quando ele chegou aqui ele ficou alguns dias, depois ele abandonou por opção dele, e é uma opção dele, ele parou de fazer o Ramadã, ele se resolve com a religião dele. Acredito, talvez, que pelo que ele estava passando, pela intensidade, por estar sozinho, por estar num hotel, dificultou tudo para ele. Então, ele deve ter parado por isso. Eu tentei ajudar o máximo que pude, mas a gente não mora com atleta. Então, não dá para fazer tudo por ele. De qualquer forma, a gente precisa entender, adaptar e respeitar. Esse foi o primeiro atleta que a gente recebeu, que é muçulmano, e recebemos nesse período, que foi agora em março. E é necessário entender, é preciso conhecer um pouquinho das culturas e das religiões, porque no futebol você vai lidar com muita gente diferente.
E aí, às vezes, a cultura, a galera que vem do Nordeste, do Norte, gosta muito de cuscuz. Por que não colocar cuscuz um dia? Por que não? Ah, não dá pra colocar todo dia? Mas faz um dia ali, sei lá, faz a sexta-feira nordestina, e aí coloca pra todo mundo. Que aí a gente estimula também um atleta que não conhece a experimentar. Isso é legal, respeitar a cultura, a individualidade de uns e mostrar para os outros o que é aquilo, para eles conhecerem o que é. Eu tentei trazer uma ideia prática de alguns exemplos do futebol para vocês. Pode passar. E aí, para concluir, trouxe algumas reflexões minhas de ética como um pilar de confiança, né? A gente precisa consolidar o aprendizado das normas éticas com aplicação prática no futebol de base, ou no futebol, no meu caso é futebol de base, mas no futebol como um todo, ou no esporte ou na vida de vocês, promovendo intervenções nutricionais que respeitam a individualidade e saúde do atleta, incentivar a reflexão constante sobre dilemas éticos vivenciados no dia a dia profissional, aprimorando o julgamento crítico para decisões conscientes e responsáveis. Então, resumindo esse tópico, conversar com as pessoas e trazer eles para a ética, fazer eles entenderem que às vezes a pressão ou os critérios que eles usam talvez não sejam os mais corretos e a gente pode conversar e achar um meio comum melhor para efetuar aquele trabalho. E assumir um papel ativo como agente ético, fortalecendo a confiança da equipe, atletas e familiares e promovendo a nutrição esportiva com integridade e responsabilidade social. São pessoas, além de atletas, às vezes esquecem isso no futebol. A gente está lidando com gente, com pessoas, eles precisam de carinho, eles precisam de atenção, vai ter dia que o atleta não vai chegar bem. E aí é sensibilidade nossa perceber se ele está bem ou não e como agir com ele naquele dia e em todos os outros dias. E aí não só a gente tem a obrigação de disseminar isso no nosso meio, para que todo mundo tenha a mesma ideia de trabalho, para que a gente seja respeitoso com todo mundo e saiba trabalhar e chegar a um objetivo comum com todos de uma forma melhor. É isso, gente. Obrigada. E aí, gente? Perguntas? Já tem, Carioca? Vai você pergunta depois. Bom dia a todo mundo primeiro. Adorei a fala, foi muito legal. Eu tive uma dúvida com relação se no clube, né, no caso no Botafogo, vocês têm essa comunicação com a nutricionista de Wuhan para fazer essa adaptação. Se lá tem nutricionista de Wuhan, se tem essa adaptação de cardápio e quando vocês fazem esse planejamento, pelo que eu entendi, os atletas basicamente fazem as refeições no clube, né? E essa adaptação de quantidade, da qualidade da alimentação, né, variando conforme os gostos, enfim, como que vocês conseguem adaptar isso a todo mundo fazer a refeição no mesmo lugar? Então, não acho que não precisa adaptar. Quando a gente não tem uma nutricionista de uma nossa, é um restaurante terceirizado, a gente paga as refeições para eles têm a nutricionista dele, mas a gente tem como conversar. A gente não consegue determinar, porque não é o contrato, mas a gente consegue conversar. Então, eventualmente, a gente consegue pedir coisas diferentes e atender a maioria dos nossos atletas. No futebol profissional é a mesma empresa e eles conseguem muito mais. Então, por exemplo, aqui, lá quase todo dia tem, enfim, eles conseguem dar uma pesquisa muito maior do que a nossa. Mas aí também questões de contrato e tudo mais. A gente consegue sim conversar com eles. Primeiramente, queria agradecer pela apresentação, foi muito boa. A gente conseguiu, né, absorver muito conhecimento e agora eu estou ainda mais interessada pela área. Mas eu fiquei com uma dúvida, porque você reforçou muito a questão da gente usar sempre uma comunicação formal para evitar que tenha algum tipo de desentendimento ou alguma falha na comunicação. E geralmente, né, quando a gente recebe mesmo o atendimento de um nutricionista ou de uma nutricionista, hoje em dia no nosso cotidiano, pelo menos, a gente sempre tem um costume, né, de ter o contato do nutricionista, falar com ele no dia a dia, poxa, isso aqui eu posso comer hoje? Poxa, isso aqui eu não consegui comer, pode alterar isso, coisa e tal, e a gente tem essa comunicação direta com o nutricionista. E como você reforçou essa questão da gente ter apenas uma comunicação, mas preferencialmente uma comunicação formal, né, com o paciente, não sei qual é a frequência que você tem o atendimento no clube,
mas você acha antiético manter um contato, mesmo que seja por um número profissional, para conversar com esse paciente durante o dia dele, entender como vai funcionar a refeição dele no cotidiano, até mesmo reforçando essa ideia, né, do que o paciente vai ter em casa, que ele vai ter para se alimentar ou não, entendendo, né, não posso dizer, mas as particularidades mesmo do que ele vai ter para se alimentar na casa dele, se tem como fazer algum tipo de alteração, ou se isso só acontece no consultório quando vai ter o atendimento. Não, é isso. A formalidade que eu trago para vocês é muito mais daí entendendo subjetivamente assuntos delicados, assuntos que podem ter algum erro de comunicação. Com o atleta, geralmente vai ser informal. E acho que é importante. Acho que ele fortalece a confiança em você. Eles mandam foto de refeição, manda foto quando tá comendo besteira, manda. E é importante isso. Quanto mais tratamento informal a gente tem com ele ali do cotidiano, mais ele vai confiar em você, mais ele vai te mandar, ele vai contar alguma coisa, ele vai contar algum problema. E aí você vai entender, né? Questões um pouco mais delicadas, que na verdade não ser o trato com o atleta, mas o trazer do atleta para todos, é ter atenção nisso, de não ser de corredor, de ter mais atenção. Se não for um assunto que seja delicado, se não for um assunto extremamente importante, que precisa de todo mundo junto para ouvir de uma vez, para não ter ruído de comunicação, é importante. Não tem problema ser de maneira um pouco mais informal. É que dentro do trabalho é difícil uma conversa ser totalmente informal. De alguma forma você está trabalhando ali. Mas é ter atenção com assuntos legais. E aí é muito subjetivo. Não tem como eu dizer o que vai ser numa reunião e o que vai ser numa conversa. Mas é o teu trato, é o teu entendimento do dia a dia. Agora, como o atleta, se você for esperar ele, alguns, entrar nessa sala para fazer a transação, para ver o que está fazendo, alguns não vão aparecer. Então, quanto mais você tem o trato informal ou do dia a dia com eles, mais eles confiam e aí mais eles aparecem. Mais alguma pergunta? Obrigada pela sua presença aqui, eu gostei bastante da sua apresentação. E eu tenho uma dúvida em relação a atletas que às vezes vêm de um ambiente ali familiar que tem o consumo de comidas que a gente sabe que não são tão saudáveis, assim, ultraprocessados, um consumo muito alto de refrigerante, coisas que a gente sabe que em excesso não faz bem. Como é que você conversa com os atletas em relação a isso? Qual que é a orientação que você dá? Dizendo que não faz bem. Basicamente isso, tentar envolver a família de alguma forma. Quando eles são crianças, que a gente tem mais contato com os pais, a gente trabalha isso com os pais. E aí tenta trazer muito uma ideia de saúde para a família. A família de um atleta não é só um atleta ali. Então todo mundo deveria ser saudável. E para o atleta é isso, é ensinar para ele que não faz bem. Tentar, e aí, ao invés de só tentar tirar, tentar mostrar outras coisas para ele pode incluir. Então, o leite condensado que eu falei, que ele comia todos os dias, eu não tirei todos os dias porque ele ia comer, não adiantava falar para ele que não podia. Depois eu não come não, ele vai comer. Então, o que eu fiz? Ajustei quantidade, comecei a ensinar para ele que aquilo não era tão legal assim. Mas com a quantidade adequada, ele conseguiu. Então, é basicamente orientar e ensinar que não é legal. Mais alguém? Sim. Eu queria te perguntar se, eu gosto bastante dessa parte esportiva, mas no futebol eu nunca tinha pensado tanto. Agora, com essa palestra, eu achei até bem interessante assim, a área. É óbvio, todas as áreas têm seus desafios, mas se até em questão de estágio, eu já estou no final da faculdade, acredito que a maioria que deve estar entrando agora, da disciplina de deonto, né? Mas a questão de estágios em clubes, não necessariamente no futebol, mas natação, remo, enfim, outras modalidades, se isso é aberto, assim, a gente consegue ter acesso em sites, processo seletivo, como que a gente consegue para realmente ter, às vezes, essa experiência no estágio para ver se a gente se identifica de fato ali na prática, né? Não é um meio tão aberto, não vou dizer você que é, a nutrição ainda é muito, futebol principalmente, a nutrição não é vista como performance,
eu diria que engatinhando. Tem muita gente achando que a gente é só fiscal de prato. Mas existe. Hoje a gente não tem, no nosso clube eu tive dois estagiários ao mesmo tempo, inclusive foi o máximo que eu tive, infelizmente, eu tive 10 demais. Mas existe. E aí geralmente os clubes postam nas páginas deles, no LinkedIn, ou os próprios profissionais postam. No Fluminense, quando eu fiz estágio, eu soube por um médico amigo que abriu a seletiva, né? E aí eu entrei. E aí eu soube que estava sendo divulgado na Veiga de Almeida. Essa vaga tinha sido divulgada especificamente na Veiga, porque é um nutricionista de lá, que conhecia os alunos lá e conhecia a coordenadora. Daí até por indicação da coordenadora e tal, colocou por lá. Eu não sei se na época foi em outro lugar também, mas eu sei que teve mais gente que não era da Veiga além de mim. Sim. Então, não é fácil, porque não é tão aberto, mas tem. O dos esportes olímpicos eu acho que é um pouco mais difícil. Eu não vejo em outros clubes. Eu sei que tem no Flamengo, o Flamengo tem um trabalho muito legal, que inclusive é a minha ex-chefe do Fluminense, é a nutricionista hoje do Flamengo, do projeto Cuidar, então ela tem muitos estagiários, e é um projeto muito legal. O Fluminense, eu não sei hoje se está com estagiário no Olímpico, mas no futebol está crescendo, assim, a gente está conseguindo colocar, hoje tem 3 nutricionistas formados, então a gente está conseguindo engatinhar para abrir mais vagas, mas geralmente eles postam nas páginas, geralmente no LinkedIn, que é uma página mais voltada para o trabalho, né? Onde eles postam, ou os profissionais postam os projetos. E aí se você conhecer, conseguir conhecer os profissionais de todos os clubes, de repente fica mais fácil. Obrigada. Saber. Mais alguém? Chega aí, chega aqui. Bom dia. Então, no início vocês falaram que você também atende em consultório particular. Queria saber se a maioria dos que você atende são atletas e se você percebe uma diferença muito grande dos que são do clube e que vão, às vezes, num atleta que não tem uma federação, não tem um clube por trás. Tem uma diferença muito grande no tratamento aqui deles. A minoria, consultório, geralmente a galera pratica atividade física ou atletas amadores. O atleta de futebol, então, ele dificilmente procura um nutricionista, porque ele ainda não tem essa consciência. Nos clubes olímpicos, geralmente eles têm os deles. Então, é um pouco mais difícil, mas eu já tive atletas mesmo, atletas de outros clubes, e quando ele procura, ele é muito mais interessado. Então, a diferença de tratamento minha no clube para um atleta fora é o tempo que eu tenho com ele. No futebol, dentro do clube, eu tenho todos os dias, mas ao mesmo tempo eu tenho um tempo muito curto, porque eu preciso atender todos. E aí é muito mais, o futebol é muito mais orientação do que um trabalho específico. Você faz um trabalho específico, mas você observa todos os dias, o dia inteiro não, no momento que ele está lá. Então, nessa observação você consegue fazer orientações que talvez sejam melhores do que um trabalho específico de prescrição. No consultório, a prescrição é muito mais individualizada e menos orientação, porque eu não estou no dia a dia daquele atleta. Então, eu dependo daí da conversa informal pelo telefone daquele atleta. Então, essa é a diferença. Apesar de eu estar muito tempo com aquele atleta, meu tempo de trabalho com ele é muito, de trabalho específico com ele é mais curto. Mais alguém? Bom, antes de mais nada, parabéns pela explanação. Ela foi muito feliz na exposição dela em mostrar, não sei se vocês perceberam, como a nutrição ela é ampla e ela é multiprofissional, vamos dizer assim. Você tem que seguir